A paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a todos. Um bom dia. Glória a Deus nas alturas. Agradecemos a Deus por mais um dia que Ele tem nos concedido, né, amados? Louvado seja o nome do Senhor, pois a alegria do Senhor, meus amados, é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, Pastor Luiz Bittencourt, do Monte Porta do Céu, com a palavra de Deus, de reflexão, para nós fazermos a reflexão abençoada, né, em nome de Jesus. Quero levar lá no livro de Tiago, que está no capítulo 3, do versículo 2, que diz que se o varão, né, que todos nós somos sujeitos, lá em Tiago fala que todos nós somos sujeitos a tropeços, na palavra principalmente, né, todas as coisas. Mas se esse varão ou essa pessoa ela não tiver tropeço, né, ela for uma pessoa perfeita, ela é poderosa, né, a própria palavra diz que ela é poderosa e capacitada para frear o corpo todo. Eu não estou aqui para julgar essa passagem não, porque eu não vou julgar uns pelos outros, tá entendendo? Porque é assim mesmo que a injustiça impera muitas vezes na lei do homem. E vamos lá, que isso aconteceu também através da palavra de Deus, né? Josué era um homem íntegro, fiel a Deus lá, estava lá orando na batalha lá, tranquilo, e Acã pecou diante do povo, uma família, um homem pecou, né, junto com sua família, e até Josué e todo o arraial pagou o preço pelo pecado, porque o pecado estava no meio do arraial. Então, Deus permitiu que todos pagassem, né? E Josué, depois que Deus o chamou a atenção através de uma oração, que Josué perguntou por que estava acontecendo o acaso, Josué, né? Deus lhe falou que havia pecado no meio do arraial. Então, depois que Josué resolveu esse problema, essa situação, tudo voltou ao normal. Então, quando eu leio essa passagem de Tiago, eu não vou jogar uns pelos outros. Às vezes tem pessoas que não conseguem frear o corpo, é perfeito em palavra, né? É verdade, eu vou dizer nada disso. Quem sou eu para falar qualquer coisa a respeito, né? A respeito. Sabe por que eu estou dizendo isso? Pelas igrejas de Apocalipse, as 7 igrejas. Nós vemos ali que não foi muitas, mas foi 2 que se destacaram diante de Deus e foram aprovadas diante de Deus, né? 2 igrejas estavam verdadeiramente agradável a Deus, estavam no desígnio de Deus, como perfeitas, né? Abençoadas, né? Louvado seja o nome do Senhor, e com capacidade de frear tudo aquilo que Deus não se agrada, né? Graças a Deus. Então o que acontece? Essa palavra eu utilizo para essas 2 igrejas, né? Não tropeçava na palavra, era poderosa para frear, né, o pecado, a transgressão, e ensinar o povo correto, o que era correto diante de Deus, né? Então, existe. Quem somos nós para falar alguma coisa? Tem pessoas que já falam, não existe ninguém perfeito, não existe não sei o que, porque se fosse perfeito já estava com Jesus, já estava no céu. Eu falei assim, não é assim. Isso é a ideologia do homem. Isso é a ideologia do homem. Mas a de Deus, eu creio assim. Você sendo esse homem poderoso, essa mulher poderosa, que pode refrear, pode ser feita na palavra sem tropeço, e é poderosa para frear, nós vemos o dom do Espírito, o fruto do Espírito lá, né?
Nós não vemos o fruto do Espírito, que é o quê? Né? O fruto do Espírito é a longanimidade, a benignidade, né? A fé, a temperança, domínio próprio. Tá entendendo? Isso é o fruto do Espírito, mano. Faz parte do fruto do Espírito. Então, existe pessoas dessa forma que renunciaram a si mesmo, renunciaram muitas coisas para servir a Cristo. Tá entendendo? Renunciaram muitas coisas para servir a Cristo e meditam de dia e de noite na palavra de Deus. Estão ali. Mas a Bíblia diz que nós conheceremos a árvore pelo fruto. Então existe, como nas igrejas de Apocalipse, 5 igrejas foram reprovadas por Deus. Para você, a maioria. Mas pode existir poucas pessoas nesse sentido aí dessa palavra, né? Pode existir poucas pessoas nesse sentido dessa palavra, né? Poderosas que podem frear, né? Frear o seu corpo, as coisas, negar a renúncia, viver realmente o Evangelho de Cristo e viver todas as condições que tem que viver. Então, eu estava observando essa passagem. Eu, por exemplo, eu tenho meus limites. Eu não sou assim, em termos da palavra, eu também eu tropeço muitas vezes. Tem pessoas tem pastores aí que tem estudo e tudo e tropeçam. Eu já vi pastor que dá aula em faculdade, pregar e dar deslizes. Então o que acontece, né? Dessa forma, nós somos assim, pode ser a maioria, né? A maioria, mas existe uma coisa, nós procurarmos acertar, tá entendendo? É por isso que muitas vezes eu critico aquela pessoa que chega no púlpito e fala assim: ninguém é perfeito, todos nós somos pecadores. Olha, você explica, somos pecadores arrependidos. Eu estava lendo eu estou para dar um estudo hoje, quarta-feira, falando sobre o pecado, né? Se você sabia que o pecado em grego é amartia, a palavra amartia, e como se diz a tradução, esse traduzido assim, o significado, né? É pecado, é errar o alvo. Então, tudo que você comete erro é pecado. Mas muitas vezes fala assim: não existe pecadinho nem pecadão, tudo são pecados. Não, errar o alvo é pecado. Existe aqueles pecados que você tem, por exemplo, você proceder alguma coisa, uma palavra dura para alguém, alguma coisa, você tem direito de perdão, você pode perdoar. Mas quando você faz o ato do pecado, já é diferente. Vamos lá, atos do pecado, como adultério, fornicação, essas coisas assim. Então, você teve o ato, você praticou o ato. Agora, é a mesma coisa você desejar em pensamento outra coisa, né? Cobiçar as coisas dos outros. Isso é pecado, meu irmão. Isso é pecado, desejar inveja, ciúme. O ciúme doentio, né? Ele faz cometermos pecado. Então o que acontece? Nós temos que analisar. E o pecado, o que acontece? Errar o alvo. Então tudo que se faz errando, né? Errando é pecado. Mas existe pecado para a morte. A Bíblia diz que tem um pecado que é para a morte. Tem aquele pecado que tem perdão. Tem volta, tem a volta. Tem um perdão de Deus, essas coisas de... Agora vamos lá. Tem pecado, quando falamos de erros, tudo que é errado, tudo que a gente transgride no erro do pecado, seja qualquer tipo de erro, você pode trazer para a sua vida, para a nossa vida, consequências. Porque ele traz consequências, tá entendendo? O pecado traz consequências.
Então ele traz consequência na nossa vida. Então o que o homem semeia, ele colhe. Então a gente tem que procurar muitas vezes vigiar, né? Vigiar e como nós andamos, como nós qual o tipo das nossas atitudes, para que nós não venhamos errar, para que nós não possamos colher consequências do nosso pecado. Às vezes nós nos iramos. Às vezes você é casado dentro da tua casa, você era com sua esposa, ou então a sua esposa contigo, aí fala aquilo que não quer falar, entendendo? Fala coisas que vem do passado, presente, e magoa. Então o que acontece? Você se precipitou. Então isso vai trazer uma consequência. A pessoa que está do teu lado vai ficar triste, ou então vice-versa, vai ficar triste, vai machucar o coração, vai ficar, sabe como é que é? Aquilo vai ficar remoendo. E se a pessoa não estiver firme na rocha com Cristo, se esses dois não estiverem firmes na rocha com Cristo, o que vai acontecer? Vai tudo por água abaixo. Tudo que foi construído vai ser destruído, tá entendendo? Por quê? Mas ao mesmo tempo que nós falamos desses itens, são as legalidades e as brechas que nós damos. E o diabo, ele está pronto para matar, roubar e destruir. Ele está aí, a própria palavra de Deus diz que quando ele estava os filhos de Deus se apresentavam ali diante de Deus, quem foi disfarçado lá foi ele. E Deus falou assim: de onde tu vens, Satanás? Ele vim de passear sobre a terra, de andar sobre a terra, rodear a terra e passear sobre ela. Então ele passeia, né? Termos a nossa terra aqui, e ele observa tudo. Então as brechas, como se diz, a legalidade, né? Muitas pessoas dão a legalidade e abrem as brechas. Eu estava falando ali, antes com um abençoado aqui da igreja, onde eu dei carona para Nova Iguaçu. Nós estávamos conversando, né? Sobre essas coisas aí, sobre legalidade, sobre essas coisas. Eu falei assim: olha só, a Bíblia diz que a cidade que não está murada e não tem portão, né? Ela é uma cidade fragilizada, né? Está exposta ao perigo, a todo tipo de perigo. Mas quando uma cidade é fortificada, ela é murada e tem portões nela e não tem brechas, tá entendendo? Essa cidade é guardada, ela é bem protegida, né? Então o que acontece? Às vezes a legalidade, as brechas que abrimos, né? E nós temos que tomar cuidado com isso. É igual nós estamos falando aqui sobre essas coisas, nós vigiarmos, né? O que nós procedermos na hora da nossa raiva, na hora que você estiver assim transtornado com alguma coisa, você procurar esfriar sua cabeça, orar a Deus, ir para um lugar distante de silêncio e pensar muitas vezes no que você vai falar, porque às vezes a sua palavra pode matar alguém, o que vai sair dos seus lábios, né? Ou então uma palavra pode causar danos maiores e não tem volta. Muitas vezes não tem volta, porque vai trazer consequências sobre as nossas vidas. Estou entendendo? Então é a mesma coisa o pecado, né? O pecado traz consequências, né? Quando eu respeito o negócio desses pecadinho, todo erro que você erra, você pode ver, vem um leão contra você para te atacar e você erra o alvo, você erra ele, né? Você erra ele, é como se errasse o alvo. Então o que acontece? O leão, você acabou, o leão vai te pegar, né? Agora, se você acertar, você vai ser beneficiado,
você, né, não vai trazer a consequência. A consequência parou, morreu ali mesmo, acabou. Porque o leão morreu ali na frente, você acertou ele certinho, ele caiu. Mas se você errar o alvo, aquela última bala ali que você tem, né, aquele momento ali de aflição, é assim mesmo como nós estamos, né, se deparando no momento de adversidade, com uma discussão, pode ser dentro de um casamento, seja dentro de casa, alguma coisa no trabalho. Nós temos que pensar muito no que nós, como nós vamos proceder. Então nós não podemos precipitar dos nossos lábios. Por quê? Porque poderemos colher consequências. E essa consequência, e às vezes, meu irmão, não tem volta mais. Tá entendendo? Por quê? Meu irmão, já foi. Já foi. Foi tudo feito, né? Tudo aconteceu. E quando você vai esfriar a tua cabeça, você vai ver o peso que vai estar sobre a tua mente, as tuas costas. Porque, meu Deus, porque eu não pensei, por que eu fiz isso? Meu Deus do céu, porque eu falei aquilo? E aí tu vai pensar assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa e tal. Mas já aconteceu, já foi. Né? Foi até uma história que eu vi há muito tempo, e eu acho que você já escutou também, sobre aquele irmão, né, que ele era abençoado, né, ele é abençoado, e ele fazia o que era certo dentro da palavra de Deus, dentro da casa de Deus. E existia uma irmã que começou a defamar aquele irmão, inventando calúnias sobre ele. Meu irmão, começou a inflamar a calúnia daquela irmã sobre o irmão em todos os lugares. Em todos os lugares. Tudo quanto é lugar que ela ia, ela fazia calúnia do irmão. Então o irmão foi defamado em tudo, porque as pessoas, elas não olhavam espiritualmente. Acontece isso hoje também, ela não olha espiritualmente, ela olha a aparência, olha uma pessoa, e elas começam a julgar precipitadamente as coisas, as pessoas. Então o que acontece? Aquele irmão foi julgado, mas ele não era nada daquilo. A irmã contou calúnias, mentiras sobre ele, né? Muitas mentiras. Aí o que acontece? Aquele irmão entristeceu, porque em todo lugar ele começou, né, a ver que as pessoas se afastavam dele e tal. Então o que acontece? Ele entristeceu, o irmão ficou tão triste, abatido, que trouxe depressão no irmão. E o irmão foi a um leito, né? Ficou em cima de uma cama triste, amuado, né? E ele também soube de tudo que a irmã tinha falado dele. E ele, por mais que ele tentasse negar, mas ela espalhou aquilo ali. É igual você toca um fogo num lugar, no morro, por exemplo, essas queimadas que estão acontecendo aí. Aí um tempo de verão, assim, tá mato tudo seco. Você toca fogo ali, vê um vento, espalha. Quando você vai tentar apagar, já é difícil. Aí o que acontece? Essa irmã, um dia ela se arrependeu. E ela soube que o irmão estava no leito, estava muito triste, depressivo. E o irmão não era assim, o irmão era alegre, fazia a obra de Deus, né, com toda alegria. E o irmão estava lá moado. Então o que acontece? Ela pegou e foi atacar desse irmão, lhe pedir perdão pelo que ela tinha feito. Ela entrou, né, o irmão sabia que ela tinha falado, ela tinha feito todo aquele estrago todo, né? Então o irmão, tudo bem, ela foi lá na casa do irmão pedir perdão depois de um tempo, pedir perdão ao irmão. Falei, poxa, meu irmão, me perdoa por tudo que eu falei de você, me perdoa. Aí o irmão, mesmo ele sabendo que foi ela e todas as coisas, as ocasiões, ele foi lá e conversou com ela e perdoou. Minha irmã, eu te perdoo sim, por mim você está perdoado, né? Agora é você com Deus, por mim você já está perdoada, mas eu quero te pedir um favor. A ela fala assim,
Não, o que você pediu eu faço, não sei o que. Aí ele falou assim, então tá, tudo bem. Você tá vendo aquele morro que fica em frente à minha casa ali? Aquele morro enorme ali, grande. Aí ela, tô vendo um morro ali, alto, é um monte, né? Onde vocês costumam morar e tal. Eu falei, ali mesmo. Tá ventando, né, irmã? Tá. Você faz um favor pra mim? Tem aquele travesseiro ali. Aí ela pegou o travesseiro. O travesseiro dele era cheio de pena, era feito de penas. Ele pegou e aquele travesseiro falou assim, ó, senão a senhora faz esse favor pra mim. Se a senhora fizer esse favor pra mim, a senhora vai estar perdoada. Eu queria até perguntar por Deus, já perdoada por Deus, por mim a senhora está perdoada. Aí ela vai só alcançar o perdão de Deus. Mas se a senhora não puder fazer, aí a senhora com Deus. Eu não tenho mais nada, eu já, por minha parte, né? Eu tenho que liberar perdão. Aí ela falou, não, tudo bem, o que eu faço? Você vai lá em cima daquele morro agora, está ventando muito, né? Você vai lá, abre esse saco de... Abre essa fronha aqui, esse travesseiro, e nos 4 cantos do monte, espalha as penas, joga pro alto. Joga toda a pena pro alto, né? Você joga toda a pena pro alto e depois que você jogar, você enche de novo o travesseiro de novo. Vai lá e pega todas as penas, uma por uma, e junta para encher o travesseiro de novo. Ela pegou na mesma hora, ela na noção dela, falou assim, irmão, não tem como fazer isso. O vento vai levar a pena todinha, não tem como juntar. Irmã, então foi assim mesmo que aconteceu, né? Eu te perdoei. Mas agora, o que você falou de mim foi inflamado, não tem mais retorno. As pessoas, né? Todos os lugares que você foi, você me defamou, caluniou. Eu te perdoo. Aí ele ainda falou assim, eu te perdoo. Mas agora a senhora tem que buscar o perdão de Deus. Porque não tem mais volta o que a senhora fez. Irmão, a mulher saiu dali triste. A mulher saiu dali triste, né? Saiu triste e de cabisbaixa. E é isso que a gente tem que se preocupar. Se preocupar muito. Porque por isso que nós temos que vigiar naquilo que nós falamos, procedemos na hora que nós tiver assim fora, né, da nossa realidade, talvez com alguém, com alguma coisa que a gente for resolver, a gente tem que primeiro pensar no que vai fazer, o que vai falar, orar a Deus primeiramente acima de tudo. Então é isso mesmo. E quando eu leio mas eu vou passando para Tiago, né? Se o varão ele não tropeça, ele é poderoso para frear o corpo todo, né? Então, meu, essa palavra nessa manhã, e o qual eu digo que eu não vou julgar todos por alguns, né? Então, alguns por todos, né? Talvez. Então, o que acontece? Irmão, existem pessoas que estão na sua perfeição com Deus. Então, igual a igreja de Esmirna, igual a igreja de Filadélfia, né? São abençoadas, né? Diante de Deus e agraciadas. Mas tem muitos que Deus está repreendendo e chamando a atenção. É por muitas vezes, por isso que eu falo, muitos que Deus toca no meu coração, que ninguém, não é de qualquer maneira que nós vamos entrar no reino dele, tá? A porta é estreita,
a porta é estreita e não é tão fácil como nós pensamos, né? Então, que nós possamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Obedecer é melhor do que sacrificar. E buscar entendimento, sabedoria. Buscar o fruto do Espírito, os frutos do Espírito. Mansidão, primeiramente, também acima de tudo. Humildade, né? E temperança. Temperança é domínio próprio. Para que nós possamos ter domínio. Nós freamos o corpo e fugimos da aparência do mal. Jesus nos ensina isso, né? Para que nós possamos fugir da aparência do mal, né? E que nós possamos ficar na presença do Senhor, porque Jesus está voltando, né? E é triste, infelizmente, a palavra está se cumprindo. Muitos fugiram da sã doutrina de Deus e buscaram homens segundo os seus desejos. Quando eu falo em homem, falo com mulher também. Idealismo, nós vemos essa ideologia de prosperidade nas igrejas. As pessoas vão mais para receber campanha, cura, mas não se preocupa. Jesus, ele falou assim: não vos preocupeis, né, com os discípulos, com essas coisas, que os espíritos sejam sujeitos a vós, né, essas coisas, mas sim, vos preocupeis, porque dê graças a Deus, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Isso nós temos que nos preocupar, né? Que o nosso nome está escrito no livro da vida. Uma das principais coisas que eu digo que é importante é a palavra de Deus, ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que falar da palavra. A palavra nós falamos no tempo e fora do tempo, né? Tá aí a palavra de Deus, né? Jesus está voltando e nunca é tarde para que nós possamos reconhecer que nós somos pecadores e nos arrependamos e viemos para Cristo, né? Pois o sangue de Cristo nos lava de todo pecado e nos faz ficar como alvo como a neve, né? No nome de Jesus. Pois aquele que está em Cristo, que conhece a verdade e que foge da aparência do pecado, está com ele. Mas aqueles que vivem no pecado, na transgressão do pecado, não está com ele. Vem dizer, está caminhando para a porta larga. Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um, né? Que Deus guarde, dê uma amanhã abençoada, dê uma manhã maravilhosa para cada um de nós, em nome de Jesus, pois a alegria do Senhor é nossa força. Deus, o planejamento de Deus é tudo de bom para nós, né? Às vezes nós vemos as coisas que estão acontecendo no mundo, aí, que estão acontecendo em toda a terra, biblicamente, né? Aí de que se queixa o homem dos seus próprios males, né? Uma das coisas que eu falo é que Deus está no controle de todas as coisas. Deus criou todas as coisas, né? E ao mesmo tempo que Deus é amor, Deus foi o consumidor também. Ao mesmo tempo que Deus faz a luz, ele faz as trevas, faz o mal e faz o bem também. Então, ao mesmo tempo, ele é juiz, né? Ele é nosso advogado. Ele está sempre para perdoar quando nos arrependemos. E quando nós fazemos a vontade dele, ele se agrada, né? Como andamos na fé, na dignidade, na justiça, né? No compromisso com ele, ele se agrada, no nome de Jesus. Cristo é renúncia, né? Então, em nome de Jesus, todos nós temos uma manhã abençoada. Amém? Glória a Deus.